Minutos, já anunciado pelo Ronaldo Campos, está conosco nos estúdios da Gospel, o médico Dr. Lorim, ele que já foi vice-prefeito do município de Missão Velha, foi candidato a prefeito nas eleições de 2020, e aí as eleições, o resultado todo mundo sabe, né? O Lorim não logrou êxito, o Washington Fechini venceu as eleições nas urnas e não assumiu por problemas que possuía no campo jurídico, né? E nós havíamos, desde o início daquele processo todo, debatido essa questão, havíamos mantida a informação de que estava inelegível o Washington Fechini na eleição 2020, recebemos críticas das mais diversas, fomos chamados de tudo quanto foi nome pelos apoiadores, né? Levianos, vendidos, mentirosos, tudo quanto foi nome, tudo quanto foi adjetivo possível de ser aplicado a nós aqui, né? Os apoiadores do Washington Fechini e do Diego Feitosa imputaram, fizeram, né? Fato é que as eleições se encerraram, não assumiu o Washington Fechini, não foi diplomado, não assumiu novas eleições. E por que novas eleições? Porque o Washington Fechini é inelegível segundo a Justiça Eleitoral no Brasil. Não é nem no Ceará, é no Brasil. É no Brasil. Mas ainda tem um mérito a ser julgado, não é mérito, tem um recurso que ainda está tramitando e que, vamos ser sinceros, não vai dar em nada. Já há uma eleição anunciada, é agora dia 1º de agosto, todo mundo sabe disso, né? Então, o que nós argumentávamos lá atrás se confirma mediante as decisões da Justiça brasileira. Ponto passivo. Não adianta ir para a rede social xingar, não adianta ir para a rede social falar mal, não adianta. A Justiça determinou e acabou a história, segue a vida. É assim que funciona, né? Tanto é assim que hoje tem aqui Lorim volta de novo ao programa, mais uma vez no programa, mais uma vez como candidato à Prefeitura de Missão Velha, agora numa eleição complementar. Amanhã é a vez da Fitinha, a Fitinha vem também. Quem é a Fitinha? Eu não conheço. Sei que participou da eleição. Era a vice do Washington Fechini. Era a vice do Washington Fechini e foi alçada agora à cabeça de uma chapa representando o PT, tendo como cabo eleitoral de primeira hora o ex-prefeito daquele município, Tadini Pinheiro, né? Então, é o que está acontecendo. Esse é o cenário que vivencia a política em Missão Velha. E diante dessa realidade, nós estamos indo para o final do 7º mês de 2021 e Missão Velha continua no ostracismo. Missão Velha continua capenga. Missão Velha continua à própria sorte, ao Deus dará. Essa é a realidade. Eu não estou aqui criando qualquer tipo de pecha. A prefeita que está gerindo o município, né? Vereadora eleita em 2020, presidente da Câmara, dona Nazinha, não é isso? Exato. Presidente da Câmara de Missão Velha, está pagando um preço alto hoje, viu, dona Nazinha? Eu sei que a culpa não é da senhora, eu sei que a senhora está pagando um preço alto hoje aí, por conta do imbróglio jurídico. Mas eu vou amenizar a situação dela, Roberto. Eu acho que é o continuismo, é o mesmo governo que estava antes. É a mesma coisa. Há um peso. A pessoa, quando é eleita para um cargo, Roberto, não avança, fica estagnada. A pessoa, quando é eleita para vereança e é jogada ao executivo no meio do imbróglio do tamanho desse de Missão Velha, e aí as coisas não andam. Primeiro porque não é... Deixa eu usar o termo correto, né? Para não criar qualquer tipo de dilação. Dona Nazinha, até onde eu sei, né? Até onde as minhas fontes nos informaram, ela não é da política propriamente dita. O Lorim me corrija se eu estiver equivocado, né? Então esperar que ela faça uma administração profícua por conhecimento de todos os problemas da prefeitura municipal é utopia. É sonhar, tá certo? Acordado. Dizem que o governo está sendo tocado pelo Diego Feitosa, que é ex-prefeito. Ela é nora do Diego Feitosa, não é isso? Sogra. É sogra, nora é ótimo, né? É sogra do Diego Feitosa. Então dizem que o Diego é quem tem ali o comando. Ela é a prefeita de direito, né? Mas de fato seria o Diego Feitosa. Não sei se procede a informação, é o que se comenta nos bastidores. Mas o fato é que, infelizmente, não há avanço na saúde, não há avanço na educação, não há avanço no social, não há avanço em nada. E para piorar a situação, a Procap ontem visitou a Missão Velha.
Ontem a Procap esteve em Missão Velha. E não adianta, pelo amor de Deus, vocês acham que o povo é bobo, né, gente? Sinceramente. Eu recebi uma informação ontem a respeito da Procap. Né? Eu não estou nos meus melhores dias, jornalisticamente falando, estou um pouco afastado da prática jornalista mais pujante, mas eu vou voltar. Já eu vou voltar. Aí vocês vão ver a cotovia piar. Mas o fato é receber uma informação de que a Procap estava no município. E aí alguém ligado ao grupo que hoje governa Missão Velha, isso num grupo de discussão política, disse o seguinte: olha, mas a Procap foi visitar Missão Velha porque Missão Velha vai receber o raio. Vocês estão doidos, é? O que tem a ver o raio com a Procap? O raio que o parta. A Procap é um órgão do Ministério Público do Estado do Ceará que investiga a fundo denúncia de irregularidade. Se a Procap foi para Missão Velha, é porque alguma coisa está errada em Missão Velha. E alguma coisa no campo administrativo, não tem para onde correr. Essa é a realidade. Então não adianta ficar criando ilação, contando história da carochinha. O povo não é bobo, as redes sociais aí ampliam as discussões e o povo sabe de tudo. Acho que o povo sabe mais rápido que nós, que deveríamos saber, em primeiro momento, por conta da função. Então deixem de criar lorota, que de bobo o povo não tem nada, essa aqui é a realidade. Mas enfim, Lourinho, 7 horas mais 3 minutos, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo ao programa. Né? Eu quero iniciar a tua participação lhe perguntando o seguinte: você teve um problema jurídico também, muito recente. Né? Este problema é diferente daquele que o Washington Fechini teve durante as eleições de 2020 e que inclusive impediram Washington de ser diplomado, de assumir o governo e, portanto, de ser prefeito do seu município? Ou é um problema diferente e de maior facilidade na sua resolução? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Crispim. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes. E um bom dia especial ao pessoal amigo, ao pessoal querido de Missão Velha. Crispim, esse problema que nós enfrentamos lá em Missão Velha, como bem se fala lá, onde se alega muito pelo grupo dos nossos adversários que houve perseguição ao candidato adversário. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui, Crispim, que essa condenação não tem nada a ver com o grupo político do Dr. Lourinho. Essa condenação é uma condenação que teve o nosso candidato adversário quando foi gestor do município de Missão Velha, lá em 2012, Crispim. Ele teve essa condenação e agora teve essa inegibilidade. Muito se fala lá que foram perseguidos, que querem se fazer de vítima, mas na realidade a gente sabe, Crispim, porque quem deve tem que pagar. Não tem nada a ver. Você circula em tudo quanto é rede social, pelo amor de Deus. Se a gente deve alguma coisa, se a gente sofre uma perseguição, como eu estou sofrendo, aí sim eu posso dizer que eu estou sofrendo uma perseguição. Porque esse problema lá que houve foi uma denúncia feita pelo grupo político deles, alegando que nós abusamos do poder econômico. Mas aí eu me pergunto e deixo a pergunta aqui para o povo de Missão Velha. Como assim? Abuso do poder econômico. Se eu lutei contra uma máquina pública, a prefeitura municipal, contra a máquina do governo do estado, contra a máquina paralela lá do município de Missão Velha, e eu que abusei do poder econômico... O que você chama de máquina paralela? Todas as demais pessoas lá, pessoas que tinham recursos para ajudarem, para investirem, pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Então, todas essas pessoas que estavam do grupo deles, que ajudaram de alguma forma a campanha, a nossa adversária. E como assim? Também que faziam parte desse grupo, como alegam com muito dinheiro, o Ronaldo, que ajuda no desempenho da campanha. E o doutor Lourinho é que foi denunciado com abuso do poder econômico. Então a gente quer aqui deixar bem claro, Crispim, quem realmente é que persegue. Não sei se você ficou sabendo, nesses últimos dias, até mesmo uma perseguição quanto a um veículo de imprensa, eu sofri. Fui barrado, fui censurado, Crispim, por uma perseguição. E ainda se falam e querem se fazer de vítima
dizendo que estão sendo perseguidos, então isso é uma coisa que a gente não consegue entender. E a população de Missão Velha sabe que não tem perseguição nenhuma. Foi o Ministério Público que lá em 2012 já condenou, e ele veio tendo várias condenações em tribunais de instâncias superiores, que a gente sempre falou aqui, como você bem disse, não foi por falta de aviso, não foi por enganação, foi por puro irresponsabilidade. Porque uma eleição suplementar como essa, Crispim, não é bom para mim, nem foi bom, muito menos para ele, e pior ainda para o povo de Missão Velha. Sem dúvida, tá? Em 7 meses, a administração praticamente parada. Nós passamos 4 anos com um atraso administrativo, e nesses últimos 7 meses quiseram acabar de vez com Missão Velha, parou tudo. Como você bem falou, a gente sabe que a dona Nazinha, que está como prefeita interina hoje do município, é uma pessoa que viveu na vida política. Ela realmente tinha grande capacidade, podia fazer muito por Missão Velha. Mas com certeza a gente sabe quem está por trás, quem está bloqueando e quem está realmente ainda à frente da prefeitura de Missão Velha. É tanto que nós temos ainda aqui, eu estou com documentos aqui, que a gente vê que os repasses desse ano, já de 2021, que inclusive Missão Velha já recebeu quase 50 milhões, só nesses primeiros 6 meses. Uma verba volumosa que se entrou no município de Missão Velha, e ainda vem no nome do ex-prefeito. Consta lá. Não se tirou nem o nome dele ainda. Do Fundo Municipal de Saúde, entra como ele ainda é gestor. Então a gente está de fato e de direito lá. De fato e de direito não, porque o direito é de dona Nazinha, mas está de fato quem manda lá, realmente a gente sabe quem é que está por trás disso. E o desgoverno é total. A falta de interesse com o bem-estar da população de Missão Velha é total. Então a gente deixa mais uma vez aqui bem claro. E voltando para essa minha questão lá judicial, é uma questão totalmente diferente. E eu venho sempre dizendo, Crispim, porque andam dizendo lá em Missão Velha que se o doutor Lourim ganhar, não assume, vai ser igual. Crispim, eu quero deixar bem claro aqui para o povo de Missão Velha, que se houvesse uma condenação que me impedisse de ser candidato, de ganhar as eleições e de assumir, eu era o primeiro a chegar para o povo de Missão Velha para dizer que eu não podia, que eu estava me afastando e ia colocar outra pessoa para disputar esse cargo. O seu registro foi homologado sem problema algum pela Justiça Eleitoral. Mas não é o caso. Nós estamos com o registro já deferido pelo próprio juiz que fez que deu a outra sentença. O próprio juiz já disse que eu não tenho nada que cause uma inegibilidade. Ele já liberou a nossa candidatura. Antes disso, estava lá todas as minhas declarações com nada consta. Então, não tem isso. Missão Velha, eu não seria irresponsável de mais uma vez ir com uma mentira dessa para o povo de Missão Velha, para Missão Velha sofrer ainda mais do que já sofreu. Isso seria uma irresponsabilidade sem tamanho. Você participar sem poder chegar a assumir. Então, Crispim, realmente é isso que a gente tem aqui para falar. É uma coisa totalmente diferente. É uma coisa um processo totalmente diferente. É um processo de primeira instância que com um recurso já foi tirado. E aí a gente fica tranquilo quanto a isso. O Lourim está tentando fazer uma live aqui, o telefone toca incessantemente, aí o telefone cai, escorrega, cai e a live vai para o espaço. Então, estou colocando isso aqui para que haja compreensão também de quem está na live do Lourim, né? 7 horas mais 20 minutos, 7h20. A gente está com o candidato Dr. Lourim na eleição complementar de Missão Velha, para você que acabou de ligar o rádio agora, né? Tratando evidentemente da participação dele nesse novo momento. Já foi candidato em 2020, volta por conta de uma nova eleição determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Volta para uma nova eleição, Lourim, né? A gente acompanhou o processo em 2020, sabe da caminhada, dos problemas, das angústias, né? Da participação popular, da divisão política em Missão Velha, né? A gente sabe de tudo isso porque acompanhou com muita proximidade. Mas qual é a diferença desta campanha? E eu recebo muito essa pergunta, né? Qual é a diferença desta campanha para a campanha de 2020? Que é uma campanha que foi realizada há 7 meses passados, né? A gente fizer uma análise temporal, né? Pouco mais de 7 meses passados, obviamente, né?
mas você não conseguiu êxito nas urnas naquela ocasião. Então a pergunta que eu lhe faço é, onde foi que você errou em 2020? Por que você não conseguiu em 2020 ter o convencimento da maioria da sociedade eleitora de Missão Velha para poder chegar, evidentemente, à prefeitura e, evidentemente, estar comandando o município desde janeiro desse ano? E qual a diferença desta sua participação na eleição complementar para aquela que você fez ano passado? Crispim, o povo de Missão Velha é um povo bom. A gente só tem a agradecer, porque eles já queriam o doutor Lourim à frente do comando do município de Missão Velha. Eles já tinham aquela vontade de fazer uma verdadeira mudança no município de Missão Velha. A gente só tem a agradecer a todos eles. E agora, essa vontade cresceu ainda mais, porque o povo hoje confia mais ainda no doutor Lourim, porque viu que sempre esteve ao lado da verdade, que sempre buscou trazer a verdade, que nunca enganou. Eu acho que nós não erramos. Claro, sempre existem alguns pequenos erros, mas a gente fazendo uma consideração geral, eu acho que foi muito produtiva a nossa campanha, foi de muitos acertos. Claro que sempre existe um erro ou outro, a gente pagou um preço alto para poder aprender por esses erros. Mas eu acho que o principal fator determinante para a gente não ter tido sucesso nas eleições foi a enganação feita pelo outro lado. Mas agora o povo de Missão Velha está vendo quem realmente sempre esteve com a verdade, quem realmente é honesto e olha no olho do Missão Velhense e não está ali para brincar com eles, está para falar a verdade e para trazer a esperança de volta para o nosso município. O que o povo sente hoje é que o sonho não acabou e a esperança está se renovando em cada um dos Missão Velhenses, Crispim. Em relação à proposta de governo, mudou alguma coisa da que você apresentou no passado para esta que você está apresentando hoje? Alguma alteração? Mas você falou em pequenos erros. Foram pequenos erros que acabaram, evidentemente, impedindo que você chegasse na prefeitura a partir da vitória nas urnas, né? Então, estes pequenos erros, você conseguiu detectá-los? Você tem ciência plena de quais foram esses pequenos erros? E estes pequenos erros te ajudam ou ajudaram a mudar a sua proposta de governo, essa que você está apresentando hoje à população de Missão Velha? Ou seja, foram corrigidos? Sim, nós identificamos, como eu já havia dito aqui, nós pagamos um preço alto para poder aprender, mas a gente aprende muito às vezes com a derrota, Ronaldo, e nós estamos sim procurando corrigi-los o mais breve possível para que a gente possa realmente sair com o sucesso. E quanto ao plano de governo, nós também mantivemos muito daquelas nossas propostas e criamos hoje, nós estamos intensificando mais ainda, Crispim, chamando de um plano de retomada para a Missão Velha. O que seria isso? A gente precisa, Crispim, fazer com que as áreas básicas de Missão Velha voltem a funcionar, que nesses últimos 7 meses ficaram paradas. São as coisas simples que a gente tem que organizar logo nos primeiros meses, fazer uma força-tarefa para reorganizar as estradas vicinais, as estradas rurais, que estão intransitáveis, e a gente sabe que é por a lei que escoa a produção rural do município de Missão Velha, que ainda é uma das principais fontes de renda do município. A estrada rural é também, Crispim, um fator na saúde, porque se o município de Missão Velha é muito extenso. Às vezes tem pessoas que ficam distantes mais de 20 quilômetros da sede do município. E aí, se você tem um problema de saúde e não tem uma estrada, você não consegue chegar a tempo para ter um sucesso no tratamento de uma doença. Então, é importante para isso. É a gente dar uma revitalizada na iluminação pública. O município de Missão Velha hoje está às escuras. É a gente também revitalizar e dar estrutura aos prédios públicos, principalmente aos colégios, às escolas, que passaram 4 anos sem sequer receber uma pintura. É a gente fazer uma força-tarefa para zerar com a fila de exames, que é o grande problema de Missão Velha hoje. Tem exame lá com mais de 1 ano engavetado na Secretaria de Saúde. É a gente fazer com que as coisas funcionem desde o princípio e não só em véspera de eleição, Crispim. Então nós temos esse compromisso de fazer esse plano de retomada, para quando a gente organizar
a área básica ali, para fazer o alicerce, para continuar seguindo nos trilhos, a gente poder desenvolver aqueles projetos maiores, para daí sim a gente só crescer e crescer cada vez mais. Eu não sei se você tem essa informação, mas a eleição de Missão Velha foi parar no estado de São Paulo. O Estadão, numa pequena coluna, havia uma matéria maior, né, tratando sobre a conjuntura nacional, e o repórter, não sei se pesquisando, enfim, teve a sensibilidade de fazer a citação por conta de uma gravação que foi feita pelo seu correligionário Ciro Gomes e por uma gravação feita pelo ex-presidente Lula em favorecimento da candidata Fitinha, sua adversária. Diz o Estadão que Missão Velha polariza no estado do Ceará um embate entre Ciro Gomes e Luiz Inácio, né? Por conta dessa eleição complementar. Seria, evidentemente, o primeiro embate e possivelmente um termômetro daquilo que poderá acontecer em 2022. Eu lhe pergunto se essa presença, porque agora há uma presença, há a presença do Ciro, que é seu apoiador, já gravou vídeo, o vídeo circulou com muita força nas redes sociais. Há a presença do Lula, que já gravou vídeo em favorecimento da Fitinha. E a gente sabe, evidentemente, que são dois nomes de muita expressão política no estado do Ceará, né? Eu lhe pergunto, você teme que essa interferência, né, possa atrapalhar a eleição em Missão Velha? Né? Porque, às vezes, as pessoas querem votar no Lourinho e não gostam do Ciro. Ou então, às vezes, as pessoas querem votar no Lourinho, mas não gostam, na Fitinha não gostam do Lula. Né? Você acha que esta participação de ambos favorece alguma coisa ou atrapalha mais que favorece? Crispim, como você bem falou, são dois nomes de expressão política nacionalmente, aqui também no Ceará, e que todos dois têm muito serviço prestado já no Ceará, em Missão Velha, e que ambos têm seus lados partidários. É o PDT contra o PT lá em Missão Velha, e aí todos dois mandaram sua mensagem de apoio. Mas eu acredito, Crispim, que hoje o povo de Missão Velha está vendo qual é a realidade do município de Missão Velha. Você acha que o apelo das lideranças não vai influir? É isso, quer dizer, a população de Missão Velha está muito mais focada na realidade que o município atravessa e nas pessoas que estão na disputa, né? Não se permitindo, portanto, influenciar nem pelo Ciro nem pelo Lula? Eu acho que o apoio, o povo de Missão Velha vê o que realmente Missão Velha necessita hoje. O apoio, eles falam pela sigla partidária. É o doutor Lourinho, pelo PDT, é o candidato do PT, e aí eles mandam uma mensagem, talvez não sabem nem o que realmente acontece no dia a dia de Missão Velha. Então eu acho que o principal motivo que vai influenciar o povo de Missão Velha a votar não é o pedido de Lula. Até mesmo o que o povo está dizendo lá em Missão Velha é o seguinte: me desculpe, Lula, em 2022 é com você, mas agora é 12, é doutor Lourinho. Então é esse o sentimento do povo. Muitos do nosso grupo apoiam Lula. Eu sou um defensor do ex-presidente, acho que ele foi um presidente que beneficiou muito o Nordeste, que beneficiou muito o estado do Ceará, Missão Velha, deu acesso à renda, mas eu acho que também chega um momento na vida que nós temos que ter uma mudança, Crispim. Tem que ter uma mudança para melhor. Ele já deu aquela contribuição. Eu acho que coisa nova tem que vir. Então, é esse o sentimento de Missão Velha. Muitos apoiam Lula. Lula, o ex-presidente, que beneficiou muito ao município de Missão Velha. Mas que nesse momento, eles estão vendo que o melhor é doutor Lourinho para Missão Velha. Eles estão vendo a realidade de Missão Velha. E a gente faz aquela mesma fala. Me desculpe, Lula, mas na realidade, quem está vendo aqui são as pessoas que estão em Missão Velha. São as pessoas que vivenciam todo dia as dificuldades em Missão Velha. As dificuldades numa perseguição, onde só existe serviço público para um lado político.
As dificuldades em se ter uma saúde de qualidade no município de Missão Velha. As dificuldades em se ter a área básica da saúde funcionando, Ronaldo. As dificuldades na educação, no transporte escolar, numa escola que não é reformada há 4 anos. Não tem uma valorização para os profissionais da educação. Então, são esses os motivos que a população de Missão Velha vão levar em conta para escolher seu próximo candidato. A realidade local é o que mais influencia. É o que mais influencia. E às vezes, o pessoal lá, talvez o Lula, não saiba nem quem é essa companheira dele. Talvez esteja sendo enganado. Então, é nesse sentido que a gente vê que o povo de Missão Velha gosta muito do ex-presidente Lula, mas está vendo a realidade e está vendo quem é o melhor para Missão Velha. O vereador, só para interromper, perdão, Ronaldo, só para a gente não perder aqui a condição da participação do ouvinte, Missão Velha hoje foi lançada na periferia da região do Cariri. Essa fala, evidentemente, todo mundo sabe que é do Eduardo Honorato, né? As últimas gestões colocaram a cidade em um buraco administrativo. Missão Velha precisa avançar. Abraço para o meu amigo Lourim. Externa aqui o vereador Eduardo Honorato. O vereador Rafael Moreira também está aqui acompanhando e também manda um abraço aqui para o doutor Lourinho, bem como o nosso amigo Afonso lá de Arajara, do Pé de Serra, que está descendo a serra e ouvindo Bom Dia Cariri. Obrigado a você e a todos que estão nos ouvindo, Afonso. Pois não, Ronaldo. Doutor Lourinho, tem problemas crônicos na cidade de Missão Velha que a gente tem observado e justamente em conversas, em entrevistas com o Eduardo, acompanhando as recomendações, as sugestões e as reivindicações do povo de Missão Velha. Você falou aí da questão da saúde. Tem um problema da saúde, sim, mas tem problemas também estruturais na cidade de Missão Velha. Um deles é a questão do mercado. Há quanto tempo esse mercado está nessa reforma que não sai? E se você chegar a prefeito, você pretende reformar esse mercado em quanto tempo e devolvê-lo à população missão-velhense? Um abraço aqui para o nosso amigo Eduardo, que é também ali um verdadeiro representante do movimento sindical. Era do PT e está filiado do PT hoje. Realmente a gente vê que o PT de Missão Velha, aquele PT raiz, aquele PT de ideologia, aquelas pessoas que fundaram o PT, o movimento sindical, está toda do nosso lado. Para você ver a divergência. Esse PT que hoje está lá, é um PT totalmente diferente. É um PT, vamos dizer assim, que não é aquele PT raiz. Uhum. Então, o movimento sindical está do nosso lado. As pessoas fundadoras do PT local, aqueles que tinham ideologia, estão do nosso lado. Então, por isso que, mais uma vez, eu volto a dizer, estão sendo, mais uma vez, querendo enganar o povo, trazendo esse apoio para enganar mais uma vez ao povo. Mas o povo de Missão Velha é muito inteligente. E já está vendo isso. E não se deixam mais enganar com tudo isso. E quanto à questão do mercado público, Ronaldo, o mercado público está pronto. Está pronto. Ele já está fechado há 12 anos. São 3 gestões, onde os 3 últimos prefeitos estão agora juntos e que não conseguiram sequer reabrir o mercado municipal de Missão Velha. E ficam lá os permissionários, pagando aluguel caro, concomitantemente gerando um aumento nos seus produtos, e o lá parado. O equipamento está pronto, mas não está a serventia. Por quê? O problema não tem interesse, Crispim. Eu tenho um compromisso com a vontade política? Sim, eu tenho um compromisso. Não, desculpa, Lourinho. Vontade política para abrir um mercado, me parece que não é muito lógico uma situação como essa. É um equipamento que para um município de pequeno porte tem a sua relevância, né? Mas se nós formos comparar o mercado público com equipamentos de maior necessidade à vida do ser humano, o equipamento vai ser, evidentemente... É um equipamento de fomento, né, Roberto? De geração de emprego e renda. Pois é, mas aí você tem um equipamento que poderia estar, né, servindo justamente para fomentar a renda de famílias e está parado, sabe-se Deus por quê? Por uma questão política? Então me perdoe, não tem governo em Missão Velha. Por aí você tira a falta de interesse com o povo de Missão Velha. E eu me comprometo aqui, ficando gravado, ficando registrado,
que nos primeiros meses da minha gestão, eu abro o mercado municipal de Missão Velha. Relatam que tem pendência na justiça devido à obra. Eu chamo a parceria... Está embargada a obra, isso? Não, a obra está pronta. A obra está pronta, está lá, está se acabando já. Porque passou-se 4 anos aí, a obra finalizada e não se abriu. A obra está finalizada, fechada e não entrega. Escorrendo pelo rabo. E a gente tem um compromisso, a gente chama o Ministério Público, chama quem quer que seja para parceria, para mostrar que aquilo ali vai gerar um benefício para a Missão Velha. E eu tenho certeza que ninguém será contra essa reabertura do mercado municipal. Então o compromisso do Dr. Lourim é justamente esse. Fazer com que nos primeiros meses da nossa gestão a gente reabra aquele mercado público. É isso que a gente tem que fazer, aquele plano de retomada. Agora mesmo nós conseguimos, mesmo como oposição, Crispim, a gente conseguiu a retomada das obras da escola profissionalizante, que também estava parado há mais de 12 anos, lá no município de Missão Velha. E que a gente, através dos vereadores, através do grupo de oposição, juntamente com o doutor Lourim, fomos lá, no secretário Inácio Arruda, pedimos para que ele tivesse um olhar voltado, porque Missão Velha necessita muito daquela escola profissionalizante, para capacitar o jovem para o seu primeiro emprego. Missão Velha hoje tem um potencial enorme de gerar, de crescer. Essa estrada que liga Missão Velha ao Juazeiro, todo dia que a gente passa ali, tem um novo empreendimento. Está crescendo para aquela região. Sem dúvida. A gente tem que capacitar os nossos jovens para estarem preparados para o mercado de trabalho. E esse foi um compromisso nosso, que mesmo na oposição já fomos lá, cobramos e já está novamente a obra em andamento. Então a gente tem um compromisso. Vamos também e fomos pedir o aumento, uma expansão da URCA lá no município de Missão Velha. Hoje a URCA tem o curso de Biologia e de Letras lá em Missão Velha. E muitos de Missão Velha e de outras cidades que vêm fazer a faculdade ali, pedem muito e sonham com a expansão, criar um novo curso como de pedagogia. E nós já estamos trabalhando, pedindo isso para trazer. E é outro compromisso nosso como prefeito, para que a gente possa dar essa acessibilidade ao povo de Missão Velha. Então, Crispim, é esse sentido que a gente quer. A educação de Missão Velha hoje perde aluno para todos os municípios que fazem fronteira, perde aluno para Baiara, que é uma cidade menor do que Missão Velha, perde aluno para Barbalha, para Brejo, para todos os municípios. Por quê? Porque não se tem incentivo. Os prédios, as crianças têm medo. Os transportes escolar, a criança tem medo, os pais têm medo de mandarem aquelas criancinhas pequenas que foram fechadas as creches para ir se deslocarem distâncias enormes num ônibus. Muitas das vezes, um ônibus em um estado de deplorável, de má conservação, e as estradas piores ainda. Então a gente precisa fazer com que essa frota se modernize. A gente precisa fazer uma revitalização, uma reestruturação nas escolas municipais, para que a gente dê condição. A gente precisa valorizar os professores. Os professores terão, de acordo com o seu desempenho, terão um 14º salário. Nós temos esse compromisso daqueles professores. Iremos bonificar também os alunos, aqueles alunos nota 10. E a escola nota 10. Nós iremos beneficiar todos, porque todos merecem. Desde do auxiliar de limpeza ao vigia. A escola que for nota 10, nós iremos bonificar. Aí você fala em melhoria de condições de trabalho. E como é que está hoje, Missão Velha? Como é que está a questão de FGTS, de INSS, dos servidores do município, dos contratados, dos comissionados? Você tem feito um apanhado de saber como é que está a situação fiscal do município para com os seus colaboradores, os seus servidores? O FGTS é um grande problema da gestão do município de Missão Velha. O FGTS não está sendo repassado. É descontado na folha, mas não tem. Os servidores de Missão Velha vão lá ver seu FGTS e não tem saldo. Se não está sendo repassado, é apropriação em débito. Sim, e há muito tempo. É apropriação em débito. Há muito tempo os vereadores já estão cobrando, já denunciaram, já foram ao Ministério Público e está lá. Pela denúncia dos vereadores, sabem informar aonde está esse recurso? Não sabem. É justamente isso que os vereadores pedem. Pedem uma informação que não é trazida, não é fornecida pela gestão municipal. Então os vereadores estão entrando com isso para saber
A Câmara Municipal de Missão Velha tem inúmeros pedidos de uma transparência. Por exemplo, agora mesmo, antes de entrar no recesso, que estão em recesso e voltam, acho que essa semana ou na próxima, eles entraram com uma CPI do Covid para investigar onde foi gasto mais de 6 milhões que se entrou em Missão Velha e que nessa última crise... Isso em 2020. Nesse último pico, sim, Crispim, entrou mais de 6 milhões e nesse último pico o município de Missão Velha não tinha mais R$1 para o enfrentamento do Covid. E os vereadores entraram de todas as formas, querendo uma transparência, pedindo informação e nunca foram repassados. E aí entraram com uma instauração de uma CPI e vão dar entrada, já foi aprovada pela Câmara. Eu sou obrigado a lhe perguntar, são 6 milhões que adentraram o município para a Covid em 2020. Em 2020. E aí eu pergunto a você, vocês conseguiram, vocês enquanto cidadãos, né, conseguiram perceber ações para o combate à Covid? Foi aberto um hospital de campanha, um posto de saúde foi montado especificamente para o tratamento, houve aquisição de respiradores. Como é que se daria, evidentemente, a comprovação de que o dinheiro foi utilizado? Visual de que o recurso foi utilizado. Vocês perceberam o gasto desse recurso? Ou foi um recurso que entrou e ninguém sabe onde foi parar? Crispim, nós como cidadão missãovelhense, a gente se pergunta para onde foi realmente, porque não teve essas ações. Muitos se comentam lá em Missão Velha que fizeram aquelas barraquinhas, colocaram os próprios funcionários da prefeitura para fazer como é que chama lá? As barreiras sanitárias, para fazer as barreiras sanitárias, e foi aquela única ação do município de Missão Velha. 6 milhões com barraquinha para fazer barreiras sanitárias. 6 milhões. Vocês estavam servindo o quê? Caviar, né, nas barreiras? A população de Missão Velha não... Só pode ser. A população de Missão Velha não sabe para onde foi parar esse dinheiro, porque não tinha acesso à testagem, a dificuldade era enorme. Muitos que chegavam ali para procurar um teste, tinha dificuldade, não conseguia. O tratamento, o povo de Missão Velha estava morrendo no hospital de Missão Velha, porque não tinha condição de tratar os nossos doentes. E quando pedia, a gente sabe das condições que ficaram os hospitais da região, todos lotados. Então, se o município de Missão Velha não tinha condição e os hospitais estavam lotados, estavam morrendo o nosso povo lá em Missão Velha por falta de assistência, porque não foi investido o dinheiro, Crispim. Quantos e quantos missãovelhenses morreram no hospital de Missão Velha, aguardando uma vaga nos hospitais de referência? Porque Missão Velha não tinha condição de dar o suporte. Porque Missão Velha, às vezes, tinha dificuldade até de fazer uma intubação de um paciente, Ronaldo. E quantos missãovelhenses não morreram devido a isso? Quantos missãovelhenses não morreram devido à falta de investimento nos hospitais de referência? A gente sabe da dificuldade, Crispim, que os hospitais estavam lotados. Mas se tivesse uma parceria do município de Missão Velha, fornecendo ali uma verba para que pudesse ter um acesso, até mesmo na parte particular, para abrangir, para trazer esses pacientes para os hospitais, com certeza facilitaria. Não é assim, Crispim, que a gente vê? Se tem uma parceria com os hospitais... O hospital hoje está aberto, tem médico trabalhando, os PSFs estão ocupados por médicos, por dentistas, estão completas as equipes. Você deve ter esse levantamento, né, Lourinho? Véspera de eleição, Crispim, tudo volta a funcionar. Missão Velha sempre é dessa forma. Esses 6 milhões que entrou lá em Missão Velha, a gente já tem todos os dados, foram gastos muito com serviços no Hospital Municipal de Missão Velha. Mas aí a gente se pergunta, na véspera das eleições de 2020, da última eleição, em agosto, setembro, fez todo tipo de cirurgia lá no município de Missão Velha. Fez cirurgia oftalmológica, fez cirurgia de esterectomia, fez cirurgia de amígdalas, fez todo tipo de cirurgia. Então, a gente se pergunta aqui, nos últimos meses, próximo a uma campanha, os 6 milhões foram gastos para fazer cirurgias eletivas no município de Missão Velha. Está lá, constando nos gastos. Então, com intuito eleitoreiro. Mas aí, quando se passou a eleição, que eles pensavam que tinha acabado, veio o novo pico dessa pandemia. E aí, cadê o dinheiro? Não tinha mais dinheiro. E o povo de Missão Velha morreu porque faltou recurso ser investido para tratar o povo com Covid. Qual é a realidade hoje?
em Missão Velha no combate à Covid-19? Hoje o município de Missão Velha, esses 6 milhões já não se tem mais Não um existe real mais. na conta do município de Missão Velha. E hoje o enfrentamento do Covid em Missão Velha é apenas no hospital municipal. O hospital municipal que faz aquele tratamento que dá para você fazer até em casa. E em caso de uma maior gravidade, não tem condição de ficar com aquele paciente. Continua destinando para Brejo Santo ou voltou para Barbalha? Continua destinando para Brejo Santos. Alguns casos ou outros ainda vai para Barbalha numa maior gravidade quando não se tem vaga no município de Brejo Santo. Então esse é outro compromisso do Dr. Lourinho, para a gente trazer a nossa referência de volta para o município de Barbalha. Isso nos primeiros meses da nossa gestão, o povo de Missão Velha voltará a poder ser atendido nos hospitais de Barbalha. Claro que nós vamos investir maciçamente para que a gente torne o Hospital de Missão Velha funcionante durante os 4 anos, 3 anos e poucos, né, no caso dessa nova gestão, mas que funcione todos os dias e não só véspera de eleição. Já voltaram a fazer novamente cirurgia no Hospital de Missão Velha. Parou e agora véspera de eleição volta. Então só Quer dizer mostra... que para funcionar o hospital tem que ter campanha eleitoral. Tem que lá. ter campanha eleitoral para funcionar, para fazer eleição cirurgia. Ministério Público Eleição de Missão suplementar Velha, não? todo ano. Tem que, né? Deflagra uma campanha anual para ver se o hospital funciona. Está resolvido o É um problema. absurdo, né? Sem falar, Crispim, que a área básica, a área básica... Desculpa, mas há denúncias ao Ministério Público em relação a essa Sim, situação? sim, os vereadores sempre entram, sempre fazem essa denúncia, sempre buscam participar. Os cidadãos missão-velhenses fazem também, mas até agora, até o momento, nós não tivemos ainda uma resposta, né? E a gente vai continuar cobrando. E a gente, se Deus quiser, como gestor, nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos melhorar, nós vamos mudar essa realidade. Principalmente, nós vamos dar uma prioridade à atenção básica no município de Missão Velha, que hoje capenga, que hoje não se tem um serviço odontológico. Tá lá o dentista, quando tem o dentista, não tem o material. Quando tem o dentista e o material, a cadeira quebra. Ou seja, Missão Velha está há 4 anos sem ter um atendimento Quantos odontológico. PSFs são em Missão Velha, Lourinho? Eu acho que são em torno de 15 PSF. 15. Você tem ideia de quantos estão equipados 15. na sua totalidade? Quando digo equipados, médico, enfermeiro, dentista. Equipe completa. Equipe completa. Não, tem uma boa parte. Agora, o grande problema de hoje da atenção básica, que se reclama muito, são médicos que tiram férias e não colocam um substituto. São médicos que se deslocam de um PSF para o outro e não tem substitutos. Então, são os pontos de apoio. Missão Velha é um município muito extenso, onde tem um PSF numa localidade e tem mais 3 localidades vizinhas que dependem desse PSF e que não tem um atendimento nesse ponto de apoio. A gente vai criar um programa... São quantos distritos? São 3 distritos, Missão Velha. Nós vamos criar um programa na atenção básica, onde nós vamos contratar mais 3 médicos, para esses 3 médicos darem suporte todos os dias nesses pontos de apoio, para esses pontos de apoio ficarem cobertos. Porque as áreas que esses PSF abrangem são muito grandes. Então, quando você tira o médico ali do PSF para ir para um ponto de apoio, você deixa de atender muita gente. Muitos aqui vão entender o que eu estou dizendo, que para se conseguir uma consulta no PSF, você tem que chegar às 5 horas da manhã para pegar uma ficha para poder ser atendido. E às vezes você chega às 7 horas da manhã com urgência e já tem aquele determinado número de ficha entregue e você fica para o outro dia, para novamente chegar às 5 horas da manhã e arriscar ser atendido. Então nós vamos também incentivar o profissional ali da área da atenção básica. A gente vai valorizar, a gente vai bonificar por atendimentos a mais. E com certeza isso vai resolver o nosso problema em torno de atendimento. A gente tem que incentivar. Quanto recebe um médico em Missão Velha hoje? O médico de Missão Velha hoje, eu acho que o salário gira em torno de R$5.000. É pouco. É muito pouco, muito pouco. E é por isso a dificuldade. Eu acho que o grande número de médicos hoje que tem em Missão Velha, a grande maioria, eles estão através do programa... Tem como dobrar isso? Essa é a pergunta que eu lhe faço, porque o Crato fez isso durante a primeira gestão do prefeito Zé Ailton Brasil. Eu acho que foi o gol de placa do Zé Ailton. E aqui em Juazeiro do Norte, já nessa gestão do Gleice Bezerra, também foi implantado, está com 1 mês e pouco. Semana passada a gente conversou com a secretária Francisco Montes Albuquerque, e ela disse que praticamente todos os PSFs estão já com médico permanente contratado, porque são R$10.000 e mais alguma coisa, são mais de R$10.000.
Tem como fazer isso em Missão Velha também, para não ficar para trás e para que os médicos também tenham vontade de trabalhar no município de Missão Velha? Nós temos por obrigação de fazer isso, Ronaldo. Até porque se a gente não fizer, os médicos vão fugir de Missão Velha. Vão ter atrativos aqui, por exemplo, no Juazeiro. Mas você entende, Lourinho, que a sua situação hoje é muito difícil, muito complicada, sua ou de quem quer que seja a prefeitura, mediante o resultado dessas eleições, e eu digo por que é complicado. A gestão ela é feita num período de 4 anos. O primeiro ano de governo, comumente, é para que a casa seja arrumada, né? Os problemas herdados da gestão passada sejam, evidentemente, diluídos, haja o azeitamento da máquina, se pensando, evidentemente, em caminhar de forma mais célere a partir do segundo ano. Você não vai ter esse primeiro ano. Você vai começar com um prazo reduzido para governar, você ou a sua adversária, né, para ser isonômico no comentário, e aí eu fico me perguntando, uma gestão de 3 anos, primeiro ano vai ter que ser para azeitar a máquina, não tem jeito, tem problema no FGTS, tem problema para contratar médico, tem problema de questão salarial com o servidor, tem problema de tudo quanto é jeito, então tem que ser um ano para azeitar a máquina. O segundo ano é aquele onde já há uma perspectiva de caminhada, e o terceiro é ano eleitoral. Pré-eleições, então, né? Então, é pré-eleição, né? Que é um ano, evidentemente, onde as coisas desaceleram. Então, é uma gestão, me perdoe o termo, mas completamente cabível, uma gestão que será tampão, no sentido de poder resolver, de fato e de direito, as demandas que estão sendo apresentadas já de muito tempo pela sociedade, com vistas a um processo eleitoral vindouro, onde a capacidade de gestão real vai ser real, né? A não ser que o Lourinho tenha, evidentemente, ou a adversária do Lourinho, todo um programa pré-estabelecido, toda uma ação já desenhada, né? E com padrinhos políticos muito fortes para injetar capital, recurso, já a partir do primeiro momento, e evidentemente esse recurso ser diluído nas pastas para que os problemas sejam solucionados. Porque se não for assim, infelizmente, se não for assim, vai ser uma gestão complicada, com muitos problemas a resolver, e acho que só volta a caminhar de verdade a partir do próximo pleito eleitoral. Infelizmente, esse ano está perdido para a Missão Velha. Você tem essa noção? 6 meses, os últimos 6 meses desse ano, seja quem for o prefeito, ou Lourinho ou a adversária, vão ter que enxugar a máquina, vão ter que se familiarizar como é que estão as contas públicas, saber onde é que vai investir recurso. Você falou da educação, tem sérios problemas. E eu vou fazer uma observação aqui. Se não me falha a memória, Missão Velha só teve a entrega por 2 vezes de kits de merenda escolar, do ano passado para isso. Precisa-se de entregar mais kits para as crianças e para os adolescentes da rede municipal de ensino. Precisa-se fomentar mais a agricultura familiar do seu município, porque é o grande propulsor da economia de Missão Velha. Como é que você pretende fazer isso? É através do PENAI, através do PAA? Qual é a sua política voltada para a agricultura familiar? O que é que você tem traçado, o que é que você tem pensado para esse nicho que é tão grande na cidade de Missão Velha, no município de Missão Velha especificamente? Crispim, realmente as dificuldades serão enormes. Se a gente tivesse começado aqui desde o início dos 4 anos, já seriam grandes. E nós temos essa dificuldade ainda maior, por já estar pegando nós vamos pegar um período já com 10 meses praticamente de atraso, 10 meses perdidos, 10 meses o município de Missão Velha parado. Mas a gente já está buscando, Crispim, essas parcerias, nós já temos parceiros fortes, que nós já estamos lá trazendo projetos, procurando ver como é que a gente pode arrecadar. Já estamos fazendo projetos, organizando lá, desde já, para quando a gente chegar, a gente não perder mais tempo. E eu acho, Ronaldo, que o principal fator que vai realmente fazer com que a gente coloque Missão Velha nos trilhos, vai ser a boa vontade de fazer pelo povo de Missão Velha. Todo dia e incansavelmente, o doutor Lourinho vai trabalhar todos os dias, sem nenhum momento ter um interesse particular. Nós vamos sim ter interesse em organizar a nossa cidade e fazer com que ela volte a crescer, fazer com que ela se organize. As dificuldades serão muitas. Sei que vamos enfrentar muitos
obstáculos, mas tenho a certeza que a boa vontade e que a vontade de fazer pelo povo de Missão Velha é bem maior. E com organização e traçando as prioridades, Crispim, traçando as prioridades, aquilo que a gente deve emergencialmente fortalecer, a gente dá certo e a gente é capaz e consegue fazer com que Missão Velha volte a funcionar. Deixa eu pedir desculpas à audiência, doutor Lourinho, porque agora que o Joel colocou aqui no WhatsApp da rádio, tem muita mensagem, a gente acabou que passou despercebido as mensagens, né? Mas eu tenho esperança que ele tenha colocado aqui na pauta as discussões que vocês almejavam, tá certo? Eu quero só dar vazão aqui a um rapaz que é agente de endemias e está se dizendo perseguido, né? Perseguido pela escolha política que fez. Isso é de um retrocesso absurdo, isso remonta, né, a política do coronelismo, já não há mais cabimento a isso, as pessoas votam e acompanham quem desejam acompanhar, a democracia estabelece esse tipo de postura, né? Se há, evidentemente, perseguição, leve essa informação ao Ministério Público para que ele possa realizar a investigação necessária e tomar os procedimentos cabíveis ao fim dessa prática. Mas ele disse também que é um problema relacionado aos agentes, meu caro. Os agentes de endemias são obrigados a passar água sanitária nos locais públicos, é isso? Onde foi gasto 60 mil reais para se fazer como empresa privada, obrigam os agentes a fazer sem dar nenhuma gratificação. Eu não entendi direito. Parece que uma empresa recebeu para fazer um serviço, não fez o serviço, e quem está sendo obrigado a fazer são os agentes, sem receber um centavo sequer por esse tipo de ação. Precisa investigar isso aí também, né? Enfim. Receba aí, o Wilson Silvestre está perguntando da segurança pública, eu não sei se ele é de lá, ele é do CRATA, aí é ouvinte do CRATA, receber de segurança pública. Bota embaixo. Bom dia, companheiro Crispim, equipe. Embaixo, Joel Luiz. Obrigado. Passando meu abraço do grupo do LG, que não sei que grupo é esse, grupo Bem de Missão Velha e adjacências, parabéns ao Lourinho por toda a explanação, o plano de governo para a nossa Missão Velha. Um abraço do Toninho Vasques. Abaixa, por favor. Um abraço para o doutor Lourinho, do amigo Carlos Heitor. Quem mais? Enfim. Tá jóia, então. E aí tem outras questões relativas a outros municípios, né? Ronaldo, 7h58. E aí, aqui na live também, tá? Mandar um abraço para Ana Otacília, para a Dami Gonçalves, que está nos acompanhando, para o Walter Domingos da Silva, Ademar Mota, que faz uma pergunta também com relação à agricultura familiar. E também mandar um abraço aqui para Lila Silva, minha querida amiga Lila, que eu nunca mais a vi, por conta da pandemia. Ao Zé Hilton Macedo também está lhe mandando um abraço. O Paulo Emílio mandando um abraço para a equipe. A Dora Santos, lá de Missão Velha. A Erlane Barros. O Pedro Abraão também mandando um abraço. O nosso amigo Erlon Ravaste. Joãozinho de Souza. Forte abraço. Claudiana, todos os dias aqui conosco. Daniel Gonçalves e o pai Zé Bibil também conosco. Elisete Pinheiro, forte abraço. Ana Souza e meu amigo Leonardo Almeida, todos os dias no Bom Dia Cariri. Geraldo Sinésio. Sintonizado. Meu amigo Geraldo Sinésio mandando aqui mandando um abraço, alô, dizendo abraço, que o Federal André Figueiredo está na torcida. Exatamente isso. A Fabiola Andrade também lá no Crato, mandando aqui saudações. E a toda a nossa audiência, bem como o Franklin Almina acompanhando lá de Belém do Pará. 1 minuto e meio para as suas considerações, doutor Lourinho. Para finalizar aqui, Crispim, como o ouvinte aí perguntou e a gente até não tinha tocado no assunto da segurança pública de Missão Velha. Missão Velha hoje vivencia realmente momentos de insegurança, nós temos dificuldade. Missão Velha hoje é uma cidade onde a gente tem que investir maciçamente na segurança pública do município de Missão Velha, fazendo parcerias, criando a guarda municipal, investindo na monitorização através de câmeras, para que a gente tenha uma dificuldade maior. Missão Velha hoje tem um alto consumo de droga, vamos dizer assim, e a gente precisa investir nessas ações, nessa segurança pública, para não deixar com que a droga tome conta da nossa cidade. Então a gente tem esse compromisso também, a gente tem um compromisso de investir na segurança pública municipal de Missão Velha, para que a gente dê segurança ao nosso povo, para que a gente evite
que os jovens entrem para o mundo da droga. A gente precisa trazer, além da segurança, fazer investimentos para atrair o jovem a sair das drogas. A gente precisa investir no esporte, a gente precisa investir na cultura de Missão Velha que está abandonada, a gente precisa investir no turismo de Missão Velha que tem um potencial enorme, para que a gente possa tirar essa juventude do mundo da droga e também dar aquela segurança criando a guarda municipal. E para finalizar, eu gostaria de dizer aquilo que eu venho sempre dizendo nessa campanha, Crispim, que nós estamos tendo uma nova oportunidade, uma oportunidade essa dada por Deus. E se Ele está nos dando essa oportunidade, é porque algo de bom Ele tem guardado para a gente. Não para o Dr. Lourim, mas para o povo de Missão Velha. E para isso, a gente precisa aproveitar essa oportunidade. A gente precisa parar para pensar quem é realmente o melhor para a Missão Velha. A gente precisa se organizar. A gente precisa criar uma facção do bem em Missão Velha, para que a gente bote Missão Velha no rumo certo. Por quê, Crispim? E eu volto a dizer, o voto não tem preço, mas tem consequências enormes. Sem dúvida. Eu quero deixar aqui bem claro ao povo de Missão Velha, não venda o seu voto, porque o voto não tem preço, mas tem consequência. Consequência por muitos e muitos anos. 30 segundos. Consequência para o seu futuro. Então a esperança de dias melhores para o povo de Missão Velha é Dr. Lourim, é seu Rodrigues Roberto, é o 12, é a campanha vitoriosa do Dr. Lourim. Um abraço a todos e a todas. Bom, nós conversamos nessa terça-feira com o médico Dr. Lourim, candidato às eleições complementares do município de Missão Velha. São 8 horas mais 2 minutos, não dá mais tempo para nada, a não ser agradecer o carinho da audiência, Ronaldo. Muito obrigado. E a CECONSE, que é o Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação de Condomínios e Limpeza Pública do Ceará, informa que a MXM convocou os trabalhadores ameaçando justa causa, demitidos por justa causa, mas sequer abriu as portas da empresa para os servidores ou colaboradores entrarem na empresa. Estão todos na porta, ali no meio da avenida, e a fotografia já chegou aqui pra gente, Roberto. E para quem defende a MXM, é bom dar uma passadinha lá e saber o que é que está acontecendo para fazer uma defesa ou então ficar mais caladinho. Roberto, até amanhã, se Deus quiser. 8h03 8h03 na região do que eu não consegui me conter. 8h03 na região do Cariri. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós vamos entrevistar mais um candidato, dessa vez a Fitinha, também disputando a eleição complementar em Missão Velha. Um forte abraço e até amanhã. Termina agora Bom Dia Cariri. Bom Dia Cariri. Você ouviu a informação com a participação popular e a credibilidade e apresentação de Roberto